Sim, a palavra no livro de Colossenses, capítulo 1. Isso eu posso falar de vocês. Vamos fazer de Deus e dos Filhos, por fácil salvação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e do Timóteo, os santos irmãos fiéis em Cristo, que estão conosco, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos sempre por vós. Porquanto ouvimos na vossa fé em Cristo Jesus e a unidade que temos para com o mundo do Senhor. Por causa da esperança que nos está reservada nos céus, a qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Que já chegou a vós, como também está no mundo, já vai frutificando, como também por vós. Desde o dia em que eu pude conhecer a graça de Deus a vida. Uma tendência de levar para os nossos amados servos, para vós, realmente de Cristo, como que tornou também a nossa qualidade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, justificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, honorados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e amor, dando graças ao Pai pelos seus tronos para participar da herança dos seus irmãos, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Porque foi guardado no Pai por toda a plenitude de eficácia, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que não ocultei velhos estranhos, e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora quando vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecemos firmados em Deus na fé, e não vos moveis da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu sou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne como o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, ele foi concedido para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério transmitido, e é Cristo em vós a esperança da glória, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso tem muito trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, e obra em mim poderosamente. Esta palavra faz um resumo da obra de Deus, do projeto de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo,
interessante e aqui o objetivo do Evangelho, nós acabamos de ler aqui, anunciamos e admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Deus tem um projeto de amor. Bendito é o nome do Senhor. A palavra fala, irmãos, que Jesus Cristo era o cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Mesmo antes do mundo existir, Cristo já era o cordeiro que estava predeterminado a ser imolado. Então, houve um projeto de Deus já bem antigo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E esse projeto, o Senhor, Ele tem executado. E nós, por misericórdia de Deus, fazemos parte desse projeto. Bendito é o nome do Senhor. Não há nada, irmãos, mais maravilhoso do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe nada mais bonito, não existe nada mais perfeito, e não existe nada mais maravilhoso do que o Evangelho de Jesus Cristo. E não tem história de amor mais bonita do que a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo falou: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele, irmãos, sabemos que Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Conforme nós aqui mesmos lemos, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Tudo subsiste por Ele. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele era o unigênito Filho de Deus, que veio ao mundo e se fez homem. E como homem, se tornou primogênito, homem, Filho de Deus. Então Ele é o primeiro, sempre o primeiro. Bendito é o nome do Senhor. E mesmo, irmão, o Senhor concedeu que nele habitasse toda a plenitude do seu Espírito. Ele é a própria vida. Nele está a vida. Nele está a própria vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, Jesus mandado, quando ele fala que não há ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, ele tem propriedade para falar isso aí. Porque ele é a própria vida. Ele não precisava passar por nada do que ele passou. Por nenhum processo do que ele passou. Primeiro ele se fez homem. Deixou a glória de Deus. Deixou a glória do Pai. As habitações eternas. Lugares maravilhosíssimos. Aonde ele vivia dentro do seio do próprio Pai eterno. Lugares que não podemos nem imaginar. E ele deixou toda esta glória maravilhosíssima e veio aqui nas partes baixas dessa terra, irmãos. Se fez homem, o Criador se fez criatura. Bendito é o nome do Senhor. Não tem como medir o tamanho desse amor, irmão. Não tem como medir a grandeza desta obra. Glória ao nome do Senhor. Tudo com um propósito, com um objetivo. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, Ele tinha uma promessa
feita aos judeus. A promessa da sua vinda era para os judeus. E ele veio para os judeus, cumprindo a sua promessa. E o inimigo, sabendo que ele está aqui na face desta terra, ele teve um dia lá em cima, e de lá ele foi expulso. E para lá ele não volta nunca mais. Então aqui, irmãos, ele começou a fazer toda essa confusão que nós vemos sobre a terra. E quando o Senhor Jesus veio para os judeus, se os judeus, irmãos, tivessem aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador, seu Senhor, seu Rei, estava cumprida a sua missão. O Senhor levava os judeus embora e a terra ficava aí para o nosso aniversário. Só que isso foi um mistério de Deus, um segredo de Deus. Deus faz obras em segredo. Deus faz obras em mistério, que é coisa que só pertence a Ele. O inimigo não sabia a obra que o Senhor ia fazer. O inimigo incitou os próprios judeus para matar o Senhor Jesus, para acabar com a sua vida. Só, irmãos, que quando os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, a salvação foi estendida a todos os homens, a toda a humanidade. Veio para pelos seus e os seus rejeitaram. Bendito é o nome do Senhor. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, uma palavra, uma obra, o inimigo ele tenta impedir a obra de Deus. Mas quando ele tenta impedir a obra de Deus, Deus faz uma obra muito maior do que ele pensa. Glória ao nome do Senhor. Então está aqui. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Aqui o fundamento da fé, né, irmão? O fundamento da obra de Deus, da graça, a fé e a caridade. Bendito é o nome do Senhor. Se nós cremos, irmãos, se nós cremos, a palavra de Deus, ela tem poder de manifestar em nós. É a palavra que opera, é a palavra que trabalha, é a palavra que transforma, é a palavra que limpa, ela é o sabão do lavandeiro, é a palavra que purifica. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa boca, ela tem que estar dentro do nosso coração, ela tem que estar nos nossos pensamentos. A palavra de Deus, irmãos, é o próprio Senhor Jesus, ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele é a expressão de Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso nós, irmãos, nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformar o homem. Ela tem o poder de nos transformar, já nos transformou, já nos chamou nessa graça, mas ela tem poder de nos transformar cada dia mais na sua presença. Porque o projeto de Deus é nos fazer homens perfeitos. Glória ao nome do Senhor. Às vezes, irmãos, pregamos a palavra de Deus para alguém, e alguém não converte, e segue o seu caminho. Bendito é o nome do Senhor, mas só para ele ter ouvido a palavra de Deus, a palavra de Deus fica, a semente fica dentro do seu coração. Glória ao nome do Senhor. E aquilo passa a ser uma referência para ele. E ele deixa muitas vezes de fazer coisas mais tenebrosas, porque um dia alguém falou da palavra de Deus para ele, e um pouco do temor de Deus ficou naquele coração. A palavra de Deus, ela não volta vazia, irmãos. Ela não volta vazia. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o recolherás.
A palavra de Deus, irmãos, ela limpa, ela purifica, ela santifica. Glória ao nome do Senhor. Mas se não tiver quem pregue, como vai ter quem converte, irmãos? Tem muito irmão que tem vergonha de anunciar a palavra de Deus. Né? Paulo fala assim: pregai a palavra de Deus em tempo e fora do tempo, irmão. Dê oportunidade, irmão. Fala da palavra de Deus. Anuncia Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Prega para o teu filho, prega para a tua filha, prega para o teu esposo, para a tua esposa, prega para o teu parente, para o teu amigo, prega para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Lança a semente. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus tem poder de fazer obra, irmãos. Ela tem poder de fazer obra. Glória ao nome do Senhor. Então esse, irmão, é o fundamento da obra de Deus. A fé, a crer no Senhor e a transformação que essa fé vai alcançando. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É escrito assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé vai produzindo, irmãos, dentro de nós, caridade, amor, paciência, sinceridade. Ela vai transformando o nosso ser, o homem animal, vai passando a ser um homem espiritual. Glória ao nome do Senhor. Vai nos aproximando de Deus, aumentando a nossa compreensão. Glória ao nome do Senhor. Por causa da esperança que nos está reservada no céu, a qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Irmão, nós vivemos nessa esperança, a esperança da vida eterna. A palavra de Deus vai nos preparando para nós um dia entrarmos na glória de Deus, irmãos. Porque lá não entra de qualquer maneira. Bendito é o nome do Senhor. Então a palavra de Deus ela tem que ser examinada. Cada um tem que examinar a si mesmo e verificar como estão os seus passos na presença de Deus. Se o Senhor está se agradando das suas atitudes, da sua forma de viver. Glória ao nome do Senhor. Por causa dessa esperança. Porque nós sabemos, irmãos, a própria palavra fala, né? Que naquele dia da vinda do Senhor, 5 loucas e 5 prudentes. 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes. 5 foram zelosas. 5 buscaram o Senhor. 5 encheram as suas botijas com azeite. 5 examinaram a palavra e guardaram a palavra dentro do seu coração. Mas 5 não foram prudentes. 5 ficavam com o pé na graça, o pé no mundo. Um olho nas coisas de Deus, um olho no mundo. Deixou o mundo entrar dentro do seu coração. E o mundo vai tirando a virtude, irmãos. O mundo vai tirando a dispensação de Deus do coração do homem e do coração da mulher. Então, irmãos, cada um examine, ainda há tempo de buscar, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E esse é um grande mistério dessa obra também. Quem busca, encontra. Quem bate a porta, se abre. E quem procura, acha, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aquele que clama ao Senhor, o Senhor aparece na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual,
São três coisas que nós temos que pedir, irmão. Nós temos que ter conhecimento das coisas de Deus. Uma coisa é conhecimento, conhecer as coisas de Deus, né? Possuir o conhecimento das coisas de Deus. Outra coisa é a sabedoria. Sabedoria é aplicar o conhecimento de Deus. Uma coisa é conhecer a palavra. O inimigo conhece a palavra. Ele também conhece a palavra. Lá na tentação do Senhor Jesus, ele falou algumas passagens no Senhor. Mas não basta conhecer, só ter conhecimento. Nós temos que ter sabedoria. A sabedoria, irmãos, é aplicar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, nós temos que ter o conhecimento e a sabedoria e a inteligência espiritual. O discernimento das coisas. Discernir o que é bom, discernir o que não é bom. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Então, irmãos, nós não podemos conformar a nossa medida espiritual. Nós temos sempre que estar buscando mais, fortalecendo mais o Senhor, aprendendo mais na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Existe, irmãos, ser fortalecido e ser fortificado. São duas coisas diferentes. Nós temos que buscar nos fortalecer na presença de Deus e nos fortificar também. Ter a força em nós, irmãos. Ter a comunhão espiritual em nós. Para nós combater o bom combate, porque nós somos alistados numa guerra, nós somos soldados de Jesus Cristo. Então nós temos que buscar as forças que vêm do alto, irmão. Glória ao nome do Senhor. Calejar nossos joelhos e espantar todo o mal que quer nos rodear e ser fortificado. Uma coisa é ter força, outra coisa é ter arma. Nós temos que nos armar, irmãos, com as armas do céu, com os dons de Deus. Glória ao nome do Senhor. E estando bem revestidos, o Senhor vai nos usar na sua santa igreja. Vai usar o servo de Deus, vai te enviar em missão, vai te dar oração, vai te dar conselho na sua boca, né? Vai te fazer um vaso cheio na sua presença, irmãos. Então, irmãos, não nos conformemos com nossa condição espiritual. Vamos buscar mais. Vamos santificar mais. Vamos guardar a palavra no nosso coração. Vamos ser fiel a Deus. E nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. O Senhor cumprirá todas as promessas. E a palavra de Deus vai guardar os seus passos na face dessa terra. O inimigo não vai te enganar, o inimigo não vai te confundir, o inimigo não vai te destruir. A palavra de Deus vai te guardar, ela é a tua proteção. Ela é o farol que vai guiar seus passos. Você vai saber certinho o caminho que você deve ir. O inimigo, ele vai cair por terra. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos tem mandado. Guardamos dentro do nosso coração, Deus, Senhor.